Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a equação do primeiro grau, tá? Com duas incógnitas. Vocês já viram a equação com uma incógnita, que é com um x, com um y, um m, um n, um a. Tá? Incógnita é a letra, lembrando. Agora nós vamos ver com duas incógnitas diferentes, tá? Um x e um y, um m e um n, um a e um b, enfim. Então, acompanhem comigo lá pelo livro de vocês, que tem uns exemplos lá bem interessantes pra gente resolver, tá? O primeiro tinha essas duas imagens que estão aqui no meu quadro, tá? E falava assim: vamos considerar que as figuras representadas a seguir têm perímetro igual. Então, o que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados da figura, tá? Então, aqui está dizendo que são iguais o perímetro delas, tá? Lá na letra A falou assim: qual é a equação do primeiro grau com duas incógnitas que representam esse fato? Então, nós vamos montar uma equação que represente o perímetro dessas figuras, tá? Então, aqui eu tenho um retângulo, certo? Se aqui em cima vale 8, aqui embaixo também vale 8, ok? Se aqui vale x, aqui também vai valer x, ok? Então, agora eu vou montar o perímetro dela. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho aqui 8 mais 8 são 16, mais um x mais outro x são 2x. Ok? Está dizendo que isto é igual a isso. Aqui eu tenho um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais, certo? Então, se aqui vale y, aqui também vale, aqui também, aqui também. Então, eu tenho um y mais outro y, são 2y, mais um são 3y, mais um são 4y. Pronto, montei uma equação, ó, é uma igualdade, então ela é uma equação, tá? Onde diz que o perímetro das duas figuras são iguais. Ok? Essa letra A. Vamos ver a letra B. Se você atribuir para a incógnita x o valor 6 e para a incógnita y o valor 7, esses dois valores verificam a equação que você escreveu? Ou seja, é verdade essa equação que eu escrevi, que este retângulo é igual a este quadrado no perímetro? Vamos ver? Então, o x vale 6. Onde tem x, eu vou por 6, tá? Então, eu tenho 16 mais 2 vezes o x vale 6, o problema me disse, igual 4 vezes o y vale 7, o problema também me disse, tá? E eu vou resolver. Cuidado, ó, se você fizer 16 mais 2, está errado, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de problema, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação e divisão, ok? Então, vamos lá. 16 mais 2 vezes 6, 12. Igual 4 vezes 7, 28. Ok? 16 mais 12 são 28, que é igual a 28. Olha aí, o que aconteceu? Aconteceu que esta afirmação ela é verdadeira, porque o perímetro dessas duas figuras são iguais. Se aqui um dos lados tivesse dado diferente do outro, não seriam iguais, tá? Seria uma afirmação errada, uma afirmação incorreta, tá? No exemplo 2 lá, fala assim, ó. Em um estacionamento, há X carros, ou seja, tantos carros, que eu não sei quantos são, e Y motos, totalizando 60 rodas, tá? Letra A. Qual a equação das incógnitas x e y que representam esse fato? Cuidado, porque aqui eu não vou fazer x mais y igual a 60. Por quê? Porque eu não estou falando que os x carros mais as x motos totalizam 60 veículos. Eu estou falando que totalizam 60 rodas, tá? Então tem que prestar bastante atenção no que o problema está dizendo. Quantas rodas tem um carro? 4, não é? Então, eu tenho lá que são 4 rodas dos carros, tá? Mais quantas rodas tem a moto? 2, né? Mais as 2 rodas da moto, ó, o problema chamou o carro de X e a moto de Y, que totalizam quantas rodas? 60. Tá? Então, muito cuidado. Se você fizer só X mais Y igual a 60, tá errado,
tá? Porque aqui eu estava falando de rodas, então tem que observar bastante isso. Letra B. Considerando 12 carros e 6 motos, esses valores verificam a equação que você escreveu? Ou seja, essa equação é verdadeira? Vamos verificar igual a gente verificou lá no perímetro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vou substituir aqui mesmo, tá? Letra B. 4 vezes o X, que ele falou ali que vale 12, que são 12 carros, certo? Mais 2 vezes as motos, que ele me disse que são 6. Opa! 6. Tudo isso tem que dar 60, tá? Então, vamos resolver aqui, ó. 4 vezes 12, 48. Mais 2 vezes 6, 12, que é igual a 60, tá? 48 mais 12, 60, igual a 60. Então, essa equação é verdadeira também, tá? Eu encontrei aqui a quantidade de carros e motos, tá? Muito cuidado com esse tipo de problema. Aqui no outro exemplo, ó, agora nós vamos falar de par ordenado. O que é o par ordenado? É quando eu tenho um par de números, ou seja, 2 números, que é solução ou não da minha equação, tá? O que vocês têm que observar? Que eles vão estar sempre em ordem, tá? Ordem alfabética. Então, o primeiro é sempre o valor do x. Deixa eu trocar o pincel. O primeiro é sempre o valor do x e o segundo é sempre o valor do y, tá? Então, pediu para verificar, ó, o par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Então, vamos verificar, tá? Como que eu faço isso? Eu vou substituir valor de x no lugar do x, valor de y no lugar do y, tá? Então, lembrando sempre que eles estão sempre em ordem, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes o x, quanto vale o x? Vale 2. Mais 2 vezes o y, quanto vale o y? Vale 5. Tudo isso tem que ser igual a 16, tá? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10. Igual a 16, tá? 6 mais 10, 16, que é igual a 16. Então, este par ordenado, ele é solução dessa equação, tá? Daí vocês podem colocar lá que ele é solução. Ou que essa afirmação é verdadeira, tá? Tanto faz. Na número 2, o par ordenado agora é 5 e 2, tá? E a equação é a mesma. Então, vamos verificar, tá? Lembrando que o primeiro é valor do x e o segundo é valor do y. Ó, tá vendo que ele inverteu aqui de posição, tá? Então, vamos lá. 3 vezes o valor do x, que vale 5, neste caso aqui, ó. Mais 2 vezes o valor do y, que vale 2, neste caso aqui, que é igual a 16, tá? 3 vezes 5, 15. Mais 2 vezes 2, 4, que é igual a 16. 15 mais 4, 19, igual a 16. É igual a 16? Jamais. Diferente, tá? Então, este par ordenado, ele não é solução desta equação, tá? Deu diferente é porque não é solução da equação, tá bom? No exemplo 3, pediu para determinar a solução dessa equação quando o teu y tiver valor de menos 1, tá? Então, eu já tenho o valor do y aqui, eu preciso achar o valor do x, tá? Então, eu vou substituir o valor que eu tenho e determinar o valor da outra incógnita, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o x eu não tenho valor para ele, então eu vou repetir, tá? Mais 2 vezes o y. O y vale quanto, ó? O problema te deu, que ele vale menos 1. Quando tiver sinal negativo, por exemplo, coloque entre parênteses, tá? Para ficar mais fácil, para você não se confundir, não esquecer de fazer jogo de sinal, tá? Igual a 16. Ok, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Lembre-se sempre disso, tá, gente? Se você fizer 3x mais 2, nem pode, né? Porque o 2 não tem x. Então, eu tenho aqui, ó, 3x, jogo de sinal, mais e menos é menos. 2 vezes 1 é 2, igual a 16.
Equação do primeiro grau que vocês já aprenderam. Como que eu resolvo isso? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Trocou de lado, troca-se o sinal, ok? 3x igual 16. Vou levar esse menos 2 para o lado de lá. O que vai acontecer com ele? Ele vai mais 2, ok? 3x igual 16 mais 2, 18. Ó, se o 3 está multiplicando o x, eu vou descer ele aqui dividindo. Então, o meu x vai valer 6, tá? Neste caso, que pediu para você determinar a solução da equação, você tem que colocar a solução, tá? Então, ó, solução, tá? Isso aqui é a morte para muitos, né, que não conseguem fazer. Só praticar um pouquinho que já sai, tá? Qual que é a ordem que eu falei para vocês? Ordem alfabética, lembra? Eu não posso esquecer, tá? A solução também tem que ir em ordem alfabética. Então, primeiro o valor do x, depois o valor do y. Quanto vale o x que eu achei aqui, ó? Vale 6. E o y vale menos 1, que o problema já tinha me dito, ok? Pronto. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar lá no WhatsApp que a gente vai esclarecendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.